Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui agora, vamos começar um assunto sobre emagrecimento consciente, emagrecendo a mente, com a psicóloga Suziane. Vamos esperar ela entrar. Hoje ela vai dar altas dicas para nós, como emagrecer a mente com os pensamentos e com a consciência. E estamos aqui. Vou pedir bastante participação para vocês, que eu acho fundamental. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso e logo após nós vamos abrir para as perguntas e eu acho que vai ser bem satisfatório para todos nós. O pessoal tá entrando, tá muito legal. Raquel, do Rio. Vamos lá, gente. Cadê a Suzy? Oi, amor. Tô te vendo aqui. Esperar ela entrar. Então, hoje nós vamos estar conversando sobre o tanto que é importante a gente estar consciente sobre o nosso emagrecimento. E o tanto que a mente, os nossos pensamentos, eles vão ajudar nesse processo. E esse processo de emagrecimento e se manter magro ao longo da vida, que é muito importante, né? Então vamos dar mais um tempinho, que a Sus deve estar se preparando aí para estar recebendo a gente. E a questão do emagrecimento, quando eu falo com vocês, não é, a Su, visualizar. Já tá entrando, gente, vamos esperar. Oi, Suzana! Demorou um pouquinho, eu tava aqui já Gata, ansiosa. né? Tudo bem? Oi, boa noite, tô bem. Boa noite para todo mundo. Organizar aqui. Gente, para quem não conhece, a Suziane é psicóloga comportamental com especialização em neurolinguística, né, Su? Que é Uhum. muito fundamental nessa parte de emagrecimento. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês essa parceria que eu estou fazendo com a Suziane, o tanto que ela é importante. Eu tenho visto que ao longo dos anos, e eu estava comentando até com você, né, Su? Que ao longo Aham. dos anos, eu tenho uma frustração muito grande, às vezes, com alguns pacientes deles emagrecerem e voltarem a engordar, emagrecerem e continuarem magros, que é ok, e aqueles pacientes que não conseguem emagrecer. E eu vejo que ao longo dos anos, eu só agindo como nutricionista, na parte técnica, né? Como se diz, apesar que consulta de nutricionista vira um pouquinho consulta de psicóloga. A gente acaba entrando um pouquinho na rotina, na vida emocional de cada paciente, que isso a gente sabe que interfere no processo alimentar. Mas eu vejo que só isso não basta. Quando eu chego para aquele meu paciente e passo o plano alimentar dele, passo o plano suplementar dele, às vezes algumas conversas que a gente tem no consultório são ok, ajudam, mas com outros pacientes não ajudam. E aí eu vejo, depois que eu conheci a Suziane, que esse projeto comportamental e esse projeto neurolinguístico que a gente começa a tratar com os pacientes tem um fator muito positivo, porque a gente começa a tratar a mente. E aí, quando isso é associado junto com o emagrecimento, junto com o plano alimentar, gente, é 100% o resultado que eu tenho com todos os pacientes que eu trabalho. Tanto a relação neurolinguística, PNL, né? É isso, né, Su? Uhum. E quanto o plano alimentar junto, os dois associados. Eu vejo que o paciente ele tem mais confiança em fazer a dieta, ele tem uma autoestima diária, né? E todo o planejamento alimentar, todo o protocolo alimentar para a estratégia de emagrecimento, ele é 100% concluído. E o mais importante de tudo isso que nós duas estávamos conversando, o paciente, ele não volta a engordar.
Então, ele tem toda essa estratégia que ele aprende dentro do consultório e que ele vai demandar para toda a vida dele. Isso é muito importante. Então, isso tem me dado uma satisfação profissional muito importante. E porque eu me frustrava como nutricionista quando um paciente chegava no meu consultório, ou ele não tinha emagrecido, ou ele tinha engordado, sabe? Ou quando ele falava assim, eu tô fazendo tudo direitinho e não tô emagrecendo. Mas será que estava fazendo tudo direitinho mesmo? Cadê os pensamentos sabotadores que ele tinha? Ou aquelas escapadinhas, ah, só esse chocolatinho não vai fazer mal na minha dieta, sabe? E que isso que eu vejo na neurolinguística, né? No protocolo que a gente vê de procedimento comportamental, quando você começa a trabalhar a mente do seu paciente, tudo muda, né? Então não adianta eu dar aquele plano alimentar basicamente com os alimentos certinho em relação à proteína, carboidrato, lipídio, fibras alimentares, tudo assim calculado certinho, se ele não tiver a mente trabalhada para isso. A gente tem visto muito isso, né, no nosso E a consultório. Dani, a gente conversa muito, né? Porque olha tanto que o trabalho deu certo. E a Daniela tem o mesmo propósito, né? Por isso que o nosso trabalho ele encaixou tão bem. Quando a gente fala sobre programação neurolinguística, assim como a questão do comportamento, todo mundo fala assim, ah, mas como que vai funcionar então? Porque assim, eu começo a dieta e o negócio não dá certo. Né? E aí, eu faço a dieta direitinho lá, tal, e aí depois eu volto a engordar. Então, peraí, primeiro, a gente tem uma questão que a gente chama de padrão de comportamento, assim como padrão de pensamento, né? Porque a gente tem esses dois viés para a gente fazer uma boa análise funcional de um comportamento. Então, antes de a gente fazer uma anamnese, o que a gente precisa começar a entender e gravar isso sempre? Embora a gente tenha comportamentos diferentes, a gente sempre tem um jeito de agir e o mesmo padrão de comportamento em todas as situações. Não, Suzy, eu não ajo assim naquela situação. Age, às vezes o seu comportamento não age daquela maneira. Às vezes você tem algumas escapadinhas que você acha que está se comportando de um jeito diferente, mas o seu pensamento em si ele realmente está voltado para você ter algumas mesmas ações. Por quê? Porque a gente é programado, desde quando a gente é petitinho, às vezes a agir daquele jeitinho. Então, é como se fosse sempre um jogador de futebol, que eu sempre gosto de usar como exemplo. Então, eu aprendi a jogar futebol por um bom tempo. Agora, para que eu consiga realmente me ver de um jeito diferente, a gente cria uma identidade com a gente. Às vezes, acontece muito, e vejo isso muito no consultório. Às vezes a pessoa quer muito emagrecer, mas só que ela não consegue se ver magra. É muito engraçado. Quando você coloca ela de frente para o espelho, para que realmente ela consiga perceber quais são as vantagens que ela vai ter, porque isso é uma das técnicas que a gente usa para a gente começar o nosso programa, porque a gente faz toda uma preparação psicológica, para depois a gente vir com a alimentação. Por quê? Porque primeiro você precisa planejar, visualizar, entender quais são os benefícios que você realmente vai ter para emagrecer, benefícios emocionais. Entende assim, que todo comportamento, por mais ruim que seja, ele tem um ganho emocional. Suzy, mas eu não gosto de agir desse jeito, eu não gosto de ficar assim. Bom, se você não gosta de ficar assim, provavelmente se você de fato não quer essa vida mais, não quer se manter assim, você já teria mudado. Então, se você realmente se propõe uma mudança, está disposto a isso, você provavelmente vai ter, né, uma mudança de comportamento rápida. Por quê? Porque eu consigo me imaginar vivendo uma outra vida, que não é essa que eu quero mais. Então, quando eu falo de padrão de comportamento, é justamente isso. A gente vai seguindo uma linha. Para que a gente abandone, a gente tenha coisas novas da vida da gente, eu sempre uso isso. A gente abandona algumas coisas que não me servem mais. Né? Então, assim, às vezes você se aprende... por exemplo, a cultura da casa da gente é assim, olha, bife, arroz e tal, a gente vai aprendendo a como até fazer compras. Pai e mãe da gente ensina como a gente faz compras. Compra macarrão, compra óleo, compra aquilo, compra daquele jeito, vai no supermercado, faz assim um negócio bonitinho. Aí a Dani chega e fala assim, olha, então, a minha cultura da minha dieta é desse jeito aqui. Aí, pra você emagrecer é assim. Aí você olha, isso aqui vai ficar caro? Não, Dani, você tirou tudo, Dani.
E aí, vende, o negócio vai bugando ali, e a pessoa fica um pouco desesperada. Por quê? Porque mudou um pouco o padrão daquilo que ela está acostumada. Então, mesmo a gente se mantendo, eu quero mudar, mas a gente é tão confortável naquilo que a gente está tão acostumado que é difícil a gente. Poxa, será que realmente eu vou dar conta? Aí acontece o que a gente chama de crenças, porque crenças na vida da gente é um negócio maluco, porque ele Ô, Su, governa a nossa vida, eu né? nem chamo de crenças, eu chamo de pensamentos sabotadores, né? Sabotador. Então, São pensamento pensamentos sabotadores. É aquilo que você falou. Nossa, ela vai mexer na minha dieta. Fazer dieta custa caro. Fazer dieta age tempo. Fazer dieta é só para quem é rico. Fazer dieta é só para quem é artista, né? E não é nada disso. São os pensamentos sabotadores que eu falo, né? sim. E a dieta, a gente também comentou sobre isso, ela mexe muito com o emocional da gente. Então, aquela cultura de que desde que você falou, desde que eu sou criancinha, pequenininha, então eu venho com esse plano alimentar da minha família, comer arroz, feijão, bifinho frito no azeite vegetal, é de lascar, né, amiga? É, extrato de tomate, sazon, igual eu encontrei esses dias aqui em casa, Eu né? vi. Viajar, o gato sai, o ratinho passeia. Então, são essas coisas. Quando a gente começa com um plano alimentar novo, mostrando um estilo de vida mais saudável, a pessoa fala: ah, isso não faz parte da minha vida. E aí ela precisa de toda uma estrutura emocional para ela dar conta disso. Ela fala: opa, Uhum, peraí. Como tudo na vida. Como tudo na vida. sim. Se eu vou abrir uma empresa, se eu vou abrir uma loja, como tudo na vida, eu tenho que me dedicar. Como é que no questão emagrecimento eu não me dedico, né? Sim. Então, E é engraçado, a nossa mente em si, ela precisa sempre de uma explicação plausível. É o que eu chamo, que a gente tem uma técnica chamada técnica da plausibilidade. Eu não consigo falar esse nome direito ainda, até hoje. Mas assim, fala a gente precisa de devagarzinho que você razões consegue. plausíveis para a gente realmente informar para o nosso cérebro por que a gente está fazendo aquilo. Eu vou pegar um exemplo para vocês não esquecerem. Como que é? Por exemplo, eu sinto sede. Usei isso até com uma paciente hoje. Eu sinto Uhum. sede. E aí, é tão fácil eu me encontrar e às vezes nem questionar se eu estou sentindo sede ou não. Não, estou sentindo sede, eu vou simplesmente levantar e beber água. Nossa, fácil tomar essa decisão, né? Muito. Né? Porque eu tenho consciência, estou sentindo sede e tal, tal. Vou lá, levanto e tomo água. Por que que algumas decisões da nossa vida a gente não consegue ter a mesma atitude? Porque às vezes algumas decisões que precisam um pouco mais de esforço emocional, eu não consigo tomar alguma atitude. Às vezes eu paro ali entre o sofá e até o filtro e não consigo pegar o copo de água. Eu paro, por quê? Porque ali, de uma certa maneira, tem um pensamento que te sabota, tem uma verdade para você, porque na verdade nossas crenças, nosso pensamento é só um ponto de vista. Não significa que para você é uma verdade. Então eu preciso começar a me questionar até os pensamentos que eu tenho comigo mesmo. Porque a gente, Deus pequenininho, a gente é fruto das nossas emoções. A nossa memória é memória emocional. Todo o conteúdo que tem aqui dentro é coisas emocionais. É muito engraçado, porque assim, aí eu vou lá, eu começo, eu sempre falo que a gente é a média das 5 pessoas que a gente vive. Então, na sua família, provavelmente, ninguém nunca fez dieta. Ou então, quando a pessoa ela começa a fazer dieta, ela entende tudo de dieta, porque ela faz dieta da lua, do sol, da árvore, não sei, dieta de tudo, porque ela entende muito bem e ela vai seguindo. Só que ela esquece que, às vezes, o resultado ele não vai vir rápido, porque o processo de emagrecer, ele é um processo demorado, porque ele vai perder tudo aquilo que você conquistou em 10, 15, 20 anos. Você não vai conseguir isso em um mês, 2 meses, não. Você vai ter que manter isso por um bom tempo, né? Olha quem entrou, o Davi. Oi, Ah, Davi. Ana! Ai, graça. Então, Su, você falando sobre isso me dá a chance de estar abordando um assunto muito importante. Muitas vezes eu vejo no meu consultório, bom, isso eu acho que eu já questionei em outra live que a gente teve, uma paciente minha, se ela estiver nos assistindo, eu vou pegar você como exemplo. Ela chegou com um caderninho assim, era um caderninho, aquelas revistas, Boa Forma, não sei se isso existe ainda. E ela virou para mim e falou assim: olha, Dani, aqui ó, eu quero esse corpo. Eu falei: como assim? Era o corpo da Débora Seco. Eu quero esse corpo aqui.
Não, então você morre e nasce de novo, porque esse corpo é dela. Você não vai ter esse corpo. Então eu vejo que as pessoas, a mídia influencia muito isso, sabe? O Sim, corpo, principalmente para o sexo feminino. Então a gente precisa ter um corpo esbelto, a gente precisa ter um corpo, não precisa nem ter saúde, mas o corpo ele tem que ser fisicamente, visivelmente bonito, sim. né? E aí eu já digo, o corpo dele tem que ser saudável, sabe? E a partir do momento que você busca saúde, você busca estética. Eu trabalho numa clínica de estética hoje e eu falo para minhas pacientes, vamos buscar saúde que você busca estética. E aí, quando você busca saúde, os tratamentos estéticos, eles se potencializam muito mais. Porque a partir do Uhum. momento que você tira os carboidratos refinados, a partir do momento que você tira os alimentos inflamatórios, o seu corpo começa a responder menos celulite, menos edema, menos queda de cabelo, menos insônia, tudo melhora na vida, tudo fica, como eu falo, tudo fica blue, né? Sim. Mas voltando nesse assunto, a gente também tem que respeitar a nossa individualidade. E isso é importante tratar na questão emocional, voltando um pouquinho, que eu saí um pouquinho fora, né? Na questão emocional, que cada um é um ser indivíduo nesse mundo nosso. Então, o que a gente deve respeitar a nossa fisiologia, a nossa mídia prega tanto, que é um erro, sabe? Eu vejo adolescentes no meu consultório de 15, 16 anos com uma mentalidade totalmente confusa sobre padrão de estética. E isso me assusta um pouco. E eu vejo que quando nós duas começamos emocional com a PNL, tem melhorado muito essa questão de beleza entre as nossas pacientes, né? Porque Assim, eu elas chego naquela começaram. medida que é a minha medida ideal. Qual que é o meu suficiente? Porque a gente tem muito isso, essas comparações. Quando eu falo sobre o copo de água e às vezes a sede, é por quê? Porque eu preciso entender o quanto que eu estou com sede, o quanto que eu acredito naquilo que realmente eu quero. Porque é isso que faz não somente a questão corporal ou física para a gente conseguir ter um resultado da medida ideal, mas a gente conseguir qualquer outro resultado na minha vida. Às vezes eu preciso olhar para aquele objetivo e entender que aquilo realmente faz parte daquilo que eu quero. Também é um copo de água, também faz parte da minha sede. Aquilo que eu preciso também no momento. Né? Porque quando a gente tem a tendência de quando a gente chega num grande obstáculo, a gente dá uma travada. A gente fica muito mais ansioso. Aí tem aquele pensamento assim, sabotador. Ah, a dieta deveria ser um pouco mais fácil, né? Realmente é fácil, né? Devia ser um pouco mais fácil mesmo. É fácil no começo, quando você está muito motivado. Uhum. Não, e eu vejo que a autoimagem, quando a gente trabalha essa questão emocional, a, a, o nosso paciente, ele deixa de ter esse padrão estético da mídia, ele começa a ter o padrão, a autoimagem dele, o que satisfaz ele, o que deixa ele feliz. Ah, eu quero ser magro, a aceitação do corpo dele. Eu quero ser magro, é isso que eu quero para mim, o meu corpo é esse, a minha fisiologia é essa, a minha anatomia é essa, então eu vou fazer de tudo para melhorar, para ter mais saúde. E esse autocuidado, principalmente para o sexo feminino, tem ajudado muito, tem nos ajudado muito em relação a isso. Porque o que eu vejo hoje, após esse trabalho em conjunto, de mulheres estarem se amando mais, sabe? De estarem se autocuidando mais, de estarem mais firmes, tanto na questão alimentar, como na questão pessoal, tem ajudado muito elas também. Então, esse resultado, eu estou muito satisfeita, viu? Eu Nossa, acho e que tá, as nossas tá indo, pacientes né? têm E tá caminhando bem. Porque assim, a gente tem muita coisa para a gente poder mostrar ainda, porque assim, nossa, o nosso projeto a gente está conseguindo, acho que a gente está trabalhando tanto nele, em tanto detalhe, que o negócio está ficando muito completo. E realmente o resultado de tudo que a gente já vem testando e vem dando muito certo. Quando a gente fala sobre a questão da comparação, a questão da imagem mental,
que eu tenho de mim mesmo, por que que isso melhora? Porque a gente tem uma coisa na psicologia que a gente faz isso mesmo. Então, a gente tem que começar a fazer alguns filtros comigo, porque quando a gente está muito distante do meu propósito, ou muito distante do meu objetivo, eu tendo a ficar um pouco mais ansioso ou ansiosa. Eu começo a desenvolver alguns problemas muito emocionais comigo. Sabe aquela pessoa que tem muita insônia, tem muita, às vezes, problema de gastrite, sabe? Vai tendo alguns outros problemas ali muito disfuncionais. Quando eu estou muito distante da minha meta, provavelmente, às vezes, eu não estou olhando para o caminho certo. Às vezes, eu preciso consertar isso aqui, ó. Olhar para realmente sair, ver onde eu estou para saber aonde eu vou chegar. É o que a gente chama até mesmo na programação neurolinguística de estado atual, para a gente saber onde tá, para a gente chegar no estado desejado. Então, qual que é o seu estado desejado? Para onde você quer ir? Porque se você não tiver o seu objetivo muito claro daquilo que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Aquela pessoa fica ali rodando em círculos e não consegue mudar, não consegue atravessar realmente quais são as dificuldades, as pontes dela, porque ela não consegue identificar o que de fato ela quer, qual que é o ideal, ser honesta consigo mesma, ela não vai para o estado desejado, para onde ela quer. E quando ela consegue identificar, tem essa imagem clara, fica muito mais fácil. Bom, e qual que é a nossa meta? O que a gente costuma trabalhar? A gente faz uma lista de vantagens. Como é que funciona essa lista de vantagens? O que realmente é importante para você se manter magro? Quais são os benefícios que para você, emocionalmente, vai acontecer na sua vida, vai influenciar, impactar para você se manter magro? Então, quando eu tenho os benefícios, eu começo a mentalizar isso. Não mentalizar, a gente pede para escrever, na verdade. Então, eu peço para a pessoa me fazer uma lista. Quais as vantagens, do mais importante até o menos importante, para você realmente visualizar todos os benefícios. Porque quando você sente... Eu não disse que as nossas memórias são puramente emocionais, então como eu começo a sentir isso, ouvir aquilo, me imaginar, porque a pessoa mais gordinha, ela tem até mesmo a tendência de usar roupas um pouquinho mais largas, para disfarçar a barriguinha, usar uma calça mais larga, para não mostrar como é que tá, e a gente não faz, a gente muda tudo isso daí, tá? Por quê? Porque a gente quer que a pessoa realmente já comece a entrar no, né, processo de emagrecimento, não é isso? Eu não quero me ver magro, eu não quero realmente chegar no resultado. A então, gente vamos parar de me enganar, né? Porque então vamos com calma. Mas já vamos, então, imaginar-se magro. Como é que é essa roupa? Como é que é essa calça que você quer vestir? Como é que é esse decote que você quer colocar? Já vamos começar a acostumar com esse novo corpo. Porque se você não entrar nessa couraça, você não vai entrar nela em momento algum. Então, você tem que vestir a roupa, você tem que vestir a camisa realmente do emagrecimento. Agora, se você não veste, fica difícil. Eu não falei que quando a gente está muito ansioso, a gente tem muitos problemas emocionais, a gente está muito distante daquilo que a gente quer como estado desejado, então eu preciso realmente vestir essa roupa, entrar no personagem da pessoa mais magra. Outra coisa que é muito importante que a gente usa como técnica do programa que a gente está fazendo é anotar tudo. Por exemplo, tudo que você come, você começar a anotar. Quando é engraçado... Nossa, que não anota aquele chicletinho, não anota aquele docinho. Aí eu fui no self-service, aí tinha só um pedacinho daquela rapadura. Não, mas então não anotei. Tem que anotar tudo. O cafezinho, tudo, tudo. E é engraçado, porque a pessoa, quando ela olha o que ela realmente comeu, ela fica, nossa, será que eu comi tudo isso? E às vezes tudo aquilo que você colocou na boca não era nem uma coisa que você precisava comer. Você tem que comer aquilo que é necessário, que é fonte de energia para você, que vai realmente satisfazer você. Porque a gente explica até no programa a questão da fome e não fome, porque precisa começar a identificar. A Dani, um dia, ela falou uma coisa, e eu gravei muito isso. Ela falou assim que fome é dor. De fato, quando a gente sente fome, Suzy, eu fiquei 5 horas sem comer. Se eu colocar um prato de estrogonofe na sua frente, Suzy, nem gosta de estrogonofe, mas você comeria porque você está com fome? Nossa, comeria, então isso é fome. Nossa, eu acabei de comer. Eu quero muito comer um doce, sabe aquele doce com chocolate, Nutella? Ah, é morango e Nutella? Não sei, então não é fome, isso é um desejo específico. Minha boca até salivou aqui. Agora imagina se você estiver assistindo a gente. Imagina assim, né? Eu penso até no fundi, porque eu amo fundi. Molhando ali no chocolate. Não é fome, é um desejo específico, né? E aí, por exemplo, quando às vezes passou o desejo específico e tal, aí passa mais algumas horas, umas 2 horas que você terminou de comer ali,
você sente só uma coisinha ali na boca, ali, na garganta. Então, às vezes, nem é fome, é o quê? É uma sede. Às vezes eu preciso tomar uma água. Acontece. Aí você acha que você está com sede. Então, às vezes, a gente faz até um teste. Aprender a suportar um pouquinho a fome para você comer realmente quando você está com fome. Porque aí você vai aprender a se controlar. Eu acho assim, lembra, vou contar um caso de um paciente meu, tá? Outra historinha. Chegou uma paciente para mim em pouco tempo, eu acho que foi um pouco antes dessa pandemia. E ela estava questionando comigo a questão da cunhada. Ai, porque é muito difícil fazer dieta e tal. E a cunhada estava junto, tava ela e a cunhada junto fazendo consultas. E aí ela vira e fala assim, porque ela come de tudo, tal, não sei o quê. E aí eu montei um exercício para ela. A cunhada magra, porém foi lá para ganhar massa muscular. E ela mais cheinha foi lá para perder gordura e ganhar massa muscular. Já duas mulheres adultas, maduras, com gestações acima de 30 e poucos anos. Ou enfim, eu fiz um exercício. Eu falei, olha, você vai ficar de olho na sua cunhada. Realmente, mas eu falei isso longe da cunhada, a hora que ela entrou para avaliação. Realmente, ver se ela come de tudo. Se ela come tudo que você come. E aí, no nosso retorno, você me fala pelo WhatsApp, porque todos os meus pacientes têm meu WhatsApp e tem essa conexão comigo, pós-consulta. Ou enfim, ela chegou para mim, hiper decepcionada, uma semana após. Falou, não, a minha cunhada não come de tudo. Ela fraciona os alimentos, ela não come em quantidades grandes, ela não repete. Quando ela come uma sobremesa que ela quer muito, ela pega em porções menores ou ela divide a sobremesa com alguém. Ela faz atividade física todos os dias. Eu falei, viu? Por que a sua cunhada é magra? Então, essa questão de ser magro exige disciplina. Muitas vezes meus pacientes questionam comigo, Dani, você é assim porque você é magra, você tem esse corpo, tem há anos. Mas por quê? Porque existe uma disciplina, sabe? Às vezes aumenta 2 quilos de peso, férias, quando viaja, aumenta. Mas e aí o que acontece? Depois, quando volta naquela rotina. Então, existe uma disciplina. Você, para ser magro, para você emagrecer, você precisa ser presente, você precisa ser consciente das suas atitudes. Saber que aquele docinho que você comer não vai fazer diferença, ele vai fazer diferença. Quando a sua amiga chegar te oferecendo uma sobremesa, você tem que ter firmeza. Você tem que ser consciente e falar não, obrigada. Você não precisa falar que está de dieta, porque isso às vezes ofende a pessoa, que não vai entender. Por que ela não vai comer o meu doce que eu fiz com tanto carinho para ela? Existe essa questão emocional, né, Su? Que a gente Mas você fala que não, que agora você está bem, que mais tarde você poderia estar comendo esse doce. Então, como tudo na vida, né? Você precisa estar consciente e você precisa trabalhar a sua mente para isso, para você fazer dieta. Agora, também não adianta você trabalhar a sua mente e escolher qualquer cardápio que você acha pela internet. Isso. Porque você precisa ter. Assim, o que a gente está falando sobre a questão da verdade, né? Mas assim, mas vocês vão tirar tudo nesse programa? Peraí, né? Não é assim. Como é que a gente planeja? Por quê? A grande maioria das causas de compulsão alimentar vem de dietas mal feitas. E é por isso que a gente não planejou vamos montar então o programa do emagrecimento? Vamos. Mas é realmente tudo muito testado e muito pesquisado. Por quê? Porque se eu pego você e a gente coloca lá uma dieta, vamos tirar tudo, vamos começar lá no 1.200 calorias, vamos mandar ver. Você vai chegar em 2 semanas até um pouco mais fino. Só que eu te garanto que dali mais você não emagrece, porque a gente chega no negócio, que a Dani explica melhor do que eu, chamado platô. Então, o que a gente faz? A gente passa por estágios. Não é que você não pode comer o que você quer. Não, não é isso. Até a Dani, para quem acompanha ela, viu que ela postou no stories dela esses dias, de uma paciente sua, que falou assim, olha, eu emagreci bebendo bebida alcoólica. Ela postou aí, aí eu falei, não, faz parte. Por quê? Eu tenho um paciente hoje que está assistindo a nossa live que ele fala, eu emagreci mesmo bebendo bebida alcoólica.
que é uma Porque, das na coisas. verdade, não é para você tirar, não é a questão, não vai tirar tudo de você, não, você vai aprender como comer isso. Porque quando Como você faz um beber, negócio fazer planejado de um bebê, substituições. isso, você planeja como que você vai beber. Por exemplo, a pessoa fala assim, Suzy, mas eu tenho um probleminha, sabe? Que eu prefiro pelo menos comer um docinho assim todo dia, sabe? Tudo bem, mas qual que é, assim, o horário que você prefere comer? Mais de manhã, mais à noite? Como que é? Ai, Suzy, eu prefiro mais à noite. Então, peraí, então. Aí a Dani, ela vai elaborar uns negocinhos diferentes, umas receitinhas, e vai te explicar como que você vai comer aquele doce. Né? Você vai comer na Uhum. proporção exagerada. Né? Por exemplo, chega uma, Suzy, mas também, igual a Dani citou, a questão social. Mas como que eu vou sair com meus amigos? Como que a gente vai na pizzaria? Você pode ir na pizzaria. Você pode ir, fica tranquilo. Você não, né? Vai ser barrado lá na porta e vai embora porque todo mundo está entrando. Não vai ser assim. E Mas nem você vai vai ser aprender antissocial, né, Su? É, Antissocial não na dá. festa. Não tem um alerta aqui, né? Tipo assim, não posso entrar. Piscando na sua testa, não dá. Então, você vai ter que aprender como comer a pizza. Então, tudo isso a gente vai trabalhando, porque o programa ele tem 4 estágios, até você amadurecer e conseguir, conscientemente, você mesmo escolher o cardápio que você quer fazer para você, porque isso vai ficar mais fácil. Então, você começa, às vezes, por exemplo, com um cardápio até um pouquinho acima das calorias, que às vezes é o que você esperava. Por quê? Porque você precisa começar a ensinar o seu corpo a como que você vai reduzir isso. Porque aí você começa a emagrecer de verdade. E você vai manter isso para o resto da vida, se você conseguir. Realmente conseguir mudar essa questão, esse padrão de comportamento e pensamento, porque é uma coisa que a gente chama no programa, que chama baralho de vantagens, cartão de resposta de enfrentamento. Para todo pensamento sabotador, eu vou te dar uma resposta para você usar isso e levar isso até na bolsa ou no celular para você ir realmente confrontando. Porque eu não disse que o nosso cérebro ele precisa de razões plausíveis para me convencer de que, de fato, por que eu estou fazendo aquilo? É isso que você tem que fazer. Às vezes você tem realmente o controle, você tem toda a mente para você trabalhar e ter o controle para você conseguir emagrecer, você só não usa. A gente consegue, assim, aprender muita coisa na vida da gente. O problema é que a gente não usa o cérebro o suficiente para isso, para aprender tudo que a gente precisa, porque a gente tem um probleminha que é chamado preguiça. Eu tenho preguiça de pensar, eu tenho preguiça de ler, eu tenho preguiça de anotar as coisas que eu quero, eu tenho preguiça de fazer a lista de distrações, eu tenho preguiça. E você tem tudo a seu favor para você conseguir emagrecer. Às Não, e vezes é você verdade. É consegue. a mente que emagrece a gente, que a gente tem o caso aí de quantos pacientes bariátricos que estão voltando a engordar. Por quê? Porque não tem a mente, né? Vamos dizer, que ela pensa magro. Ela não tem. E a gente começa a trabalhar isso no paciente. Por quê? Porque ele quis resolver um problema fisiológico. Aí eu como demais, então eu vou aí reduzir o meu estômago e parar de comer. Só que conforme vai passando os anos, o corpo ele vai se adaptando e a pessoa vai voltando a engordar novamente. Nós sabemos isso. Quem é bariátrico que está assistindo nós sabe explicar isso melhor do que nós. Mas a partir do momento que a gente começa a entrar com um cardápio saudável, com uma quantidade de proteínas, mesmo que as calorias, isso é importante falar. Em uma dieta, as calorias não são importantes. O que é importante é o valor nutricional de cada alimento, a quantidade de proteína, a quantidade de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. Porque uma dieta pobre em vitaminas e minerais, o paciente ele começa a ficar desnutrido e ele começa a pedir mais calorias em quantidade de carboidrato. Então, esse paciente, ele começa a ficar, principalmente, como que eu falo, ele começa a ficar aquele paciente faminto por açúcar. Então, ele começa a engordar, principalmente pacientes deprimidos em vitaminas e minerais. Então, quando a gente tem uma dieta, mesmo que ela seja hipocalórica, nós temos que pensar, isso é fundamental, e eu vou repetir, valor nutricional, quantidade de proteínas, carboidratos complexos, vitaminas e fibras alimentares e minerais. Então, é importante estar prestando atenção nisso, tá? Porque se eu prestar atenção só em calorias, aí tem uma dieta de alto índice glicêmico, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter uma insulina muito alta, tá? E ele vai querer mais açúcar e não vai dar conta de fazer essa dieta. Então, uma dieta bem planejada junto
com essa questão emocional, nós trabalhamos junto essa questão mente, né? Para você aderir à dieta, para você ter consciência do aqui e agora, se manter firme, equilibrado no seu propósito, é o que tem dado certo, né, Su? E aí todo mundo, assim, eu fiz a enquete hoje lá, perguntando como é que você faz, como é que você cuida da sua alimentação, quais são as dificuldades. Aí, maioria, acho que foi umas 15 pessoas que escreveram assim, doce, né? Dani, como é que melhora a fissura do doce? Né? O que realmente a pessoa consegue fazer para conseguir melhorar a questão do doce? Então, uma pessoa quando ela come muito doce, quanto mais doce ela come, mais doce ela quer. Hoje o açúcar ele é comparado, para você ter ideia, isso a gente já se falava há mais de 10 anos atrás, quando eu ia nos congressos, ele é comparado com o teor viciante da cocaína, da heroína. Então, a pessoa que ela é muito compulsiva por doce, nós temos que ver principalmente as questões hormonais nas mulheres também. E são pessoas que geralmente comem muito carboidrato refinado, então você tem uma insulina muito alta. Às vezes você mede a glicemia desse paciente, dá uma glicemia de 90, 98, aí o pessoal vai falar assim, tá tendo a normalidade, tá ok. Mas quando eu meço uma hemoglobina glicada, uma resistência à insulina, ela dá alta, entendeu? Então, o paciente às vezes tem um triglicérides alto, um colesterol alto, um ácido úrico alto. Isso tudo isso me dá um diagnóstico de paciente que consome muito açúcar. Então, isso a gente tem que estar lidando de uma forma planejada também, porque eu também tirar esse açúcar desse paciente de uma vez, ele vai ter como que fala, uma abstinência muito grande, né? Igual o drogado tem. E que eu falo muito para os meus pacientes. Quando eu pego um paciente que tem um consumo muito alto de carboidrato, eu falo, olha, você vai ter uma abstinência. E os sintomas são o suor excessivo, a abstinência é quando a gente sente a falta, né, do produto. É igual o paciente que toma muito refrigerante, muita Coca-Cola. Quando a gente começa, se tirar de uma vez, ele não vai dar conta. Então, tem que ir diminuindo. É igual mesmo o fumante, você tem que ir diminuindo devagarzinho. Então, você vai ter um suor excessivo, você vai ter uma irritabilidade, às vezes insônia, né? A falta do sono. Isso tudo acontece. Dores de cabeça. Às vezes o paciente tem aquela sensação de desmaio. Fala, nossa, essa dieta tá me matando, eu vou desmaiar. Não, isso tudo é quadro de abstinência. Principalmente do açúcar. E é o mesmo quadro. Coca-Cola, né, Pamela? Tô lendo aqui, viu? Da Coca-Cola. Então, isso tudo são quadros que você vai ter no período de mais ou menos de 5 a 7 dias. Depois o corpo, ele entra numa sensação de bem-estar tão grande que você fala assim, minha nossa, né? Que delícia essa sensação de bem-estar. E aí, quando você tem esses efeitos rebotes que você tem, essas decaídas, você vai ver o tanto que esse tipo de alimento de alto índice glicêmico, os refrigerantes, sucos industrializados fazem mal. Porque eu falo para os meus pacientes, quando vocês tiverem a recaída, e eu quero que vocês tenham uma recaída, vocês vão ter dores de cabeça, vocês vão ter gases, vocês vão ter aumento da parte abdominal, que é a distensão abdominal, vocês vão ter uma dor na nuca, uma irritabilidade. E todos falam, Dani, eu tive, realmente, lembrei de você. Né? Sua bruxa, por que você falou essas coisas? Eu falei, porque é o quadro clínico. Então, é muito importante, junto com essa questão da neurolinguística comportamental, estar associando uma alimentação saudável. Não pensando em calorias, mas pensando no valor nutricional desse alimento. Porque eu até posso colocar uma dieta para o meu paciente de 1.200, 1.500 calorias. Mas aí eu jogo mais proteína para dar sensação de saciedade nele. Entendeu? Jogo fibras alimentares, jogo uma gordura de boa qualidade, jogo carboidratos complexos, que isso vai dificultar a digestão nele e que vai aumentar o metabolismo calórico dele. Então, isso tudo está, assim, relacionado dietas, né? E porque a gente fala sobre a questão do doce, mas assim,
tem uma técnica que a gente usa que é o seguinte, às vezes é muito difícil para você ficar sem o doce, o que que você pode fazer? Não ter doce na sua casa. Você sentiu vontade de comer doce, você vai até o supermercado, você vai ter que lembrar, que você vai ter que ir nos seus pezinhos, sem moto, sem carro, sem nada, ou então, né, se for muito longe e tal, mas você vai ter que ir buscar esse doce para você. Então, às vezes, você não ter acesso a isso é mais fácil, às vezes é melhor para você, que vai te dar uma preguiça de você ir a pé até o supermercado para poder buscar esse doce. E tá dando os docinhos de boa qualidade, de bom valor nutricional, né? Isso a gente aí tem N receitas e N indicações para falar, não, já que você vai pecar, então vamos pecar com qualidade, né? Vamos pecar com algo que te faça bem para sua saúde, porque, querendo ou não, o cacau, o açúcar, ele dá um aconchego emocional. O açúcar dá um aconchego emocional, nem que se for espontâneo, assim, na hora, né? Depois vem a depressão. Nossa, por que eu fiz isso? Aí depois você senta no meio-fio e chora e arranca os cabelos. Mas, na hora dá aquela sensação de prazer, você fala, nossa, que delícia, tal, não sei o quê. Mas, então, vamos ensinar a pecar com qualidade, né? Sim. Você está colocando Assim, os fitonutrientes importantes para o seu corpo, principalmente para o sexo feminino. sim. E comportamento, a gente lembra que comportamento é vício. A gente se vicia em se comportar daquela maneira. Às vezes e é muito automático. É tão automático, a gente acha que assim, Suzy, mas eu nem vi, sabe, o pacote de bolachas indo embora enquanto eu estava assistindo televisão. Nem vi, Suzy. Viu sim, porque se eu tivesse colocado um pacote de papelão para você em pedacinhos, em formato de bolacha, você não ia comer. Então, o comer não é um processo automático, né? O processo digestivo é um processo automático, bater do coração é um processo automático, mas o comer não é. O comer ele é planejado. A gente é ensinado assim. Por isso que muitas pessoas que às vezes têm dificuldade, por exemplo, crianças que são um pouquinho acima do peso, começam a observar que às vezes a criança ela não pega o seu cartão de crédito, muito menos o seu dinheiro, e vai no supermercado comprar. Quem faz isso é os pais. Então, eles são responsáveis por ensinar a educação alimentar daquela criança. Então, eles vão ter que realmente aprender a se reeducar e reeducar a criança. Então, a gente aprende desde pequitinho a fazer certas coisas erradas. Então, mudar esse padrão de comportamento, às vezes, é como você disse, às vezes é, por exemplo, um fumante. Às vezes tem um comportamento tão errado, poxa, o que eu faço de tão errado que não dá certo? Começa a tirar um comportamento, um só, por dia. É como se fosse uma cartela de cigarro. Começa a tirar um por dia para você começar a ver o bem que isso vai fazer. Que às vezes naquele momento, realmente, você, eu vou comer isso mesmo, né? Que são os Depois pensamentos sabotadores, né? pensamentos sabotadores. Então, vou comer isso mesmo, né? Realmente, naquele momento, às vezes não pode fazer diferença para você, mas depois, como que vai ficar? Com todo esse processo que você está fazendo, com todo esse trabalho, porque o seu corpo, na verdade, é sua casa. Aquilo que você coloca para dentro, né, realmente é o que te abastece, é o que te alimenta. Então, quando a gente fala, tem pessoas que às vezes é tão desorganizada, até mesmo na casa, né? Pode começar a perceber que às vezes quando a pessoa é muito organizada na casa, porque ela é desorganizada com ela mesma. Porque aqui, ó, o nosso corpo também é a nossa casa. A gente chega, a gente escolhe, a gente coloca o sofá no lugar, faz isso, faz. Então, a gente cuida daquilo que realmente é onde a gente gostaria de morar. Sim, Então, se você não cuida da sua casa, é o nosso bem mais precioso, né? Mas, Su, eu vou abrir um pouquinho agora para o pessoal né, fazerem perguntas. E enquanto você estava falando, eu vi duas seguidoras nossas comentando, né? Não posso colocar o inimigo dentro de casa. Isso também ajuda. Porque se você abre a geladeira, não vê a barra de chocolate lá, gente, você pega a garrafa de água, né? A outra questão que eu vi de outra pessoa que estava perguntando para nós o chocolate é algo que me atrapalha à noite, né? Ela tem uma compulsão por chocolate. Então, tá trocando esse chocolate por chocolates mais funcionais, né? Doces mais funcionais, e tá diminuindo também a quantidade. E trabalhar a mente, né? Eu acho que essa questão de trabalhar a mente por emagrecimento, depois que você entra num processo de emagrecimento, você tem a consciência do que você realmente quer, você se visualiza lá na frente, o seu projeto. E a partir desse momento, você
cria embasamentos para trabalhar todo esse processo emocional, e questões sabotadoras que vão surgir durante toda essa terapia de emagrecimento, essa terapia nutricional. Então, eu acho que é muito importante, né? Então, eu tô aqui, ó, vamos ver o pessoal que está perguntando. Davi, hoje temos mais homens com sobrepeso do que mulheres. O programa de vocês devem focar no sexo masculino? Então, eu acho que o programa nosso, né, Suzy, foca tanto o sexo masculino como o feminino. Eu tenho ótimos pacientes do sexo. Inclusive, eu vou contar algo assim, secreto para vocês. Assim, eu vejo que os homens, quando eles entram no projeto de emagrecimento, eles são muito mais firmes do que as mulheres. Sabe? Não sei se é essa questão mais exata que o homem mas eles chegam, eu dou uma meta para resolver. Ó, daqui 1 mês, 2 meses eu quero você, eles às vezes ultrapassam essa meta que eu dou. Não tem essa questão emocional como tem a mulher. É incrível. Eu acho que esse projeto de emagrecimento, ele embasa os 2 sexos dessa parte neurolinguística, né? Acho não. Eu tenho certeza. Eu ia falar isso, porque assim, até mesmo quando o paciente, às vezes, mesmo sem estar no programa do emagrecimento, qualquer paciente que às vezes já atendi hoje de homens, eles têm um processo rápido demais para resolver o problema. Vocês são muito focados. São mais focados que a gente. Olha, a Mariana está perguntando aqui, ó. Eu me alimento de maneira correta, me exercito, mas exagero nas porções. Então, amiga, deixa eu te falar. As porções é tudo. Você tem que caprichar nas suas porçõezinhas, mas não em porções maiores, em porçõezinhas menores. Então, ter essa consciência, não adianta o alimento saudável, até água em excesso faz mal. Então, tá tendo essa orientação nutricional nas quantidades de cada nutriente que faz bem para o seu corpo. Idade, sexo, altura, tudo, né? É verdade. E assim, uma das coisas que é importante, às vezes eu não consigo trabalhar nas porções. Então, peraí, mas eu não repito, então. A minha porção é grande, mas tá. Eu posso até colocar lá no meu prato a quantidade que eu acho que visualmente eu vou conseguir comer. Mas faz o seguinte, começa a separar as porções, que realmente você acha que naquele momento, olha, isso aqui para mim, se eu comer, é suficiente. O resto vai começando a deixar separado no prato. Pode deixar lá no prato, tem problema. Com o tempo, você mesmo vai começar a colocar a porção que é suficiente para você. Entende? Então, às vezes, reduzir até mesmo o tamanho do prato, o tamanho do garfo. Coloca um pratinho de sobremesa, mastiga mais devagar, viu, Mariane? É outra diquinha. Sente para se alimentar, nada de celular, nada de televisão. É o você aqui, agora. Bom, até eu me disciplinar, estar consciente, conseguir fazer tudo no automático, eu vou fazer isso aqui. Eu vou sentar, eu vou pôr a mesa, eu vou... como é que se diz? Su, me ajuda aqui. Me conscientizar. Não tá no... É a questão da atenção plena. Até agora, atenção plena. Então, assim, a gente tem um negócio que isso é importante para todo mundo. Suzy, eu vou tomar uma xícara de chá. Faço, né? Senta. Só senta. Senta. Tá consciente. Concentra naquilo que você está comendo. Olha outra paciente aqui. Essa aqui eu conheço ela bem. Ela vira e fala assim para mim. Não como nada verde, não gosto de texturas. Aí já tem um fator emocional, né, Su? Que a gente precisa trabalhar uma crença, tem que ter. Uma crença. Olha que eu já fiz ela comer. Não, primeiro, eu só vou corrigir a sua frase. Não. Quando a gente começa com a palavra não, já tem uma crença aí. Então você mesmo está se sabotando dizendo que você não consegue. Uma negação. Ela já coloca um tabu. Olha, eu não como não, tá? Não vem com esse negócio porque eu não como. Olha para você ver. Então, se ela já está olhando para a situação dela, como não, negação. E às vezes você não faz isso só na questão da alimentação, você faz isso para várias outras coisas na sua vida. Na você vida, usa, né?
E aí, o que acontece? Ela já fala que ela não vai conseguir. Ela já começa num projeto de emagrecimento falando, eu não faço isso, eu não consigo isso. Então, isso aí precisa ser muito bem trabalhado e bem melhor do que você para cuidar dessa eu parte. preciso alcançar os meus resultados. Eu não quero realmente alcançar aquilo. Então, quando eu falo que o nosso cérebro ele precisa de explicações, por que você acha que você não consegue? A gente começa a se questionar até os pensamentos que a gente mesmo tem. Esse pensamento do eu não é um ponto de vista, isso não significa para você que é uma verdade. Isso vai se tornar uma verdade para você para o resto da vida. Não vai ser assim. Às vezes, hoje, no seu estado atual, você diz que você não consegue, mas isso não significa que isso não possa mudar. Depende muito da maneira como você vai olhar. Essa paciente já emagreceu mais de 10 quilos. Mas olha só. Ela voltou a engordar. Então, a gente precisa trabalhar essa consciência plena dela. Ela é gostosinha, você tem que ver. E tem um potencial que você não acredita. Olha, tem uma outra paciente pra gente... Aqui, ó, Dani, eu já tentei. Dani, tempo... Aqui, ó, tô falando, tempo da live pra salvar o Léo aqui. Mas só para terminar, Léo, que a outra live nossa a gente não conseguiu salvar porque passou o tempo. Tem uma paciente, só para finalizar, Su, ela está aqui me perguntando que ela gosta muito de doce. Tem alguma maneira de diminuir essa vontade de doce? Tem. A primeira maneira é substituir seus alimentos por carboidratos mais complexos. Está tendo uma alimentação mais rica em proteínas saudáveis e gorduras saudáveis que a gente vai estar introduzindo na sua alimentação, como TCM e alguns suplementos também para tirar essa vontade, essa compulsão sua de consumir doce. Uma outra questão, a gente está vendo essa quantidade de doces que você gosta de estar ingerindo, é a sua questão hormonal. Isso aí a gente precisa estar avaliando e vendo como é que você está. Em síndromes de pré-menstruação, a gente vê que a mulher ela fica mais compulsiva por doces. Mas isso a gente consegue estar tratando com alguns suplementos fitoterápicos. É muito tranquilo e a gente tem bons resultados, tá? Lembrar que, assim, a gente desiste de várias coisas na vida da gente justamente por conta de sentimentos. Do eu não consigo, de isso, de aquilo. Então, é começar a se questionar. Porque quando a gente se coloca na posição de protagonista e que a gente é o maior decisor das nossas escolhas, o nosso olhar fica mais fácil para aquilo que a gente quer fazer. Então, quando você sabe para onde você vai chegar, você sabe muito bem como que você vai sair de onde você está. Então, ter esse cuidado. Tá. Né? A outra coisa que eu quero, para finalizar, porque o pessoal está aqui cobrando, é que eu vejo muito nessa questão de internet, assim, eu vejo muita gente abrindo campo para essa área de emagrecimento, e emagrecimento, nutricionista que é coach, gente que não é nada que está fazendo coach e ajudando gente a emagrecer, eu acho que tudo é válido. Mas no meu pensamento, como eu não consigo fazer nada assim, que se diz pela metade, e que eu acho que todo mundo, cada um tem que estar no seu quadrado. Tem mais de 17 anos que eu sou nutricionista, várias especializações, e é nessa área que eu quero continuar mantendo. Podemos fazer até um curso de coach, né, Su, que eu falei, para mim aprender um pouco mais da sua linguagem, dessa área, para estar te ajudando, como a gente tem conversado muito nessa área de nutrição também, que você tem aprendido muito. Mas assim, na minha opinião, essa união que nós fizemos da psicologia junto com a nutrição e que tem dado muito certo nos nossos consultórios e que tem ajudado tantas mulheres, né? E homens, alguns homens, né? Porque o nosso público é mais feminino, mas os homens que têm vindo têm ajudado bastante também. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, né? Nós estamos aqui em nossas redes sociais. Essa live vai ficar gravada. Inclusive, vai ficar gravada no meu Instagram. Su, você grava no seu que eu vou te passar. Vou deixar no meu canal do YouTube também, que é o Dani Zwin. Depois eu deixo lá o link para vocês no meu Instagram. E eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida... que entrou, né? A Débora, que eu vi que entrou. Algumas pessoas que eu conheço. Acho que até o Alexandre também entrou, também, né? Meu namorado, ele entrou. Ai, o Davi, o meu também entrou. Eu vi. Aí ele dando apoio para nós. Ah, amor, eu te amo, viu? A gente está longe, mas estamos juntos. Ó, é isso então.
tá? A sua. Então, E eu sei aí, agradecer qualquer a dúvida todos. aqui, vocês que estão assistindo nós, vocês tiverem, nós estamos aqui para ajudar vocês em que quiserem, né? Nessa opinião, tá? Tá cuidando. Alimentação é primordial nessa época de pandemia. E eu acho que é isso aí, nós precisamos encerrar. Já salva e me manda. Gente, com Deus, muito obrigada, tá? Então Qualquer tá. coisa, chama no direct. Um beijo para vocês, pessoal. Obrigada pela essa noite maravilhosa. Tchau. Tchau, tchau. Encerra.